Unidos, e ele que acabou de cravar, acabou não, faz tempo, a gente já mostrou a manchete principal do UOL aqui, vamos mostrar. Mercosul e União Europeia fecham a maior parceria comercial do mundo. A gente está vendo aí essa cena, olha lá, a cara do Lula quando ele chega, olha lá. É muito bom essa cena. O Lula, nossa, ele nem cumprimenta o Lula, é verdade. Olha, é isso, Milei nem olha para o Lula. Interessante isso aí. Estamos de volta aqui com o pessoal que está conosco na TV. Jamil Chad já está conosco aqui para falar sobre esse acordo. Mercosul e União Europeia fecham a maior parceria comercial do mundo. Que parceria é essa? Que importância é essa? O que isso muda na história do Brasil, do Mercosul e da União Europeia, Jamil? Fabiola, bom dia a todos. Depois Bom da dia. bronca que eu dei do editor-chefe aqui, Josias, por não estar no cenário natalino, mas o presente de Natal eventualmente chegou antecipadamente para o Mercosul, que é claro, esse acordo com a União Europeia, um acordo que foi negociado durante 25 anos. Ele, de fato, já foi fechado uma vez. Bolsonaro fechou, Macri era o presidente da Argentina naquele momento. Os dois queriam muito um acordo e mostrar ao mundo que, olha, nós podemos fazer acordos com o mundo, só que o acordo era desse tamanho, entregava tudo, basicamente, em termos de acesso no mercado brasileiro aos europeus, e quase não conseguia nada do outro lado. Aí, quando o Lula chega, o governo Lula, não só o governo Lula, o Alberto Fernandes na Argentina também pede uma revisão do acordo. Os europeus nunca tinham implementado o acordo, porque, claro, não queriam um acordo exatamente com Bolsonaro naquele momento. Enfim, aí o processo é retomado e agora, finalmente, esse anúncio. Esse anúncio, ele é fundamental, ele é histórico, mas não significa que o acordo entre em vigor amanhã, que a partir de amanhã os produtos brasileiros vão estar entrando na Europa sem tarifas e que nós vamos receber carros alemães sem tarifas. Não, não é nada disso. Primeiro, para vocês terem uma ideia da complexidade, primeiro ele vai passar por meses, não dias, meses de avaliação legal, ou seja, cada um dos artigos vai ser considerado, tanto na União Europeia como no Mercosul, para ver se não tem nenhuma violação das respectivas constituições. Ponto número um. Ponto número dois. Depois ele passa por uma tradução que também leva vários meses. Parece que é brincadeira, mas na Europa são muitas as línguas. Obviamente, tudo precisa ser traduzido em todas as línguas, o documento inteiro, que tem centenas de páginas. Então, isso também pode, obviamente, atrasar. E aí é a parte principal do obstáculo, conseguir a ratificação. Como que esse tratado pode ser ratificado? Ele pode ser ratificado passando pelo Conselho Europeu, e aí ele exige 55% dos votos, e depois pelo Parlamento Europeu. Ele precisa ser aprovado duas vezes. E aí que nós temos um problemaço. Problemaço porque hoje mesmo a França já disse, não ratifico. A Holanda já disse, não ratifico. A Itália já disse, não ratifico. A Polônia já disse, não ratifico. E aí, claro, toda a negociação a partir de agora será por convencer esses países a entrar justamente nesse jogo. Eles podem sozinhos parar? Não. Obviamente, vai depender aí do peso dos votos. Mas o fato é que o acordo anunciado hoje, ele é muito importante, justamente como você perguntou, Fabiola, o que muda? Bom, você tem, claro, o setor, principalmente agrícola e de commodities no Brasil, tendo um pouco mais de acesso ao mercado europeu, não é revolucionário, mas é um pouco mais de acesso, sim. E do outro lado, claro, você tem importações chegando com preço mais baixo, claro, por conta da redução dos impostos. Agora, vamos deixar muito claro aqui: livre comércio é bom, todo mundo gosta, mas se ele não garantir uma transferência real do poder de aquisição, do poder aquisitivo, de renda, de salário, de combate à pobreza, o livre comércio ele pode ser só um instrumento para aumentar a ganância ou os ganhos de uma elite econômica, de uma elite exportadora. Se não houver um mecanismo real de tradução disso tudo em combate à pobreza e prosperidade, etc., a gente sabe que, obviamente, isso vai ser só mais um instrumento de concentração de renda. Então, não, é um acordo fundamental, mas ele, obviamente, vamos ver de que forma tudo isso vai ser implementado. É um acordo, para vocês terem ideia, que quando foi lançado,
A China não era basicamente um ator internacional importante no comércio, não existia smartphone, o Brasil não tinha ganho o pentacampeonato ainda, pra você ter ideia quanto tempo faz. Tem que fazer a conta aqui rapidamente, mas o Messi ainda era criancinha, enfim, é um acordo de uma outra era. Será que ele responde à nossa era? Muito bom. Será que ele responde à nossa era? E que resposta ele traz também, né, a outros projetos e outros políticos brasileiros? Você coloca isso no seu texto também, né? Que ele é um recado claro aos nacionalistas e um recado claro ao Trump. E uma derrota a Emmanuel Macron, né, Jamil? Quem são os derrotados desse acordo de Mercosul e União Europeia? Olha, está tendo uma polêmica muito grande na Europa, porque, claro, o Macron fica dizendo todos os dias que o acordo é inaceitável, e aí a Comissão Europeia, que, claro, é o braço executivo do bloco, que sim tem um mandato para negociar, passa por cima, basicamente, da França e vai lá e fecha um acordo. Tem muita já especulação de que, olha, a União Europeia foi muito esperta e usou a crise política na França neste momento para dizer, olha, eles estão enfraquecidos, nem sabemos quem é o governo exatamente, né? O primeiro-ministro caiu há 2 dias e vamos aproveitar esse momento para fechar esse acordo. Claro, existe um risco, inclusive, eu diria, democrático, né? Porque, claro, você fechar um acordo aproveitando um espaço político deixado por um país do tamanho da França dentro da União Europeia pode ser um tiro no pé, eventualmente. Agora, hoje sim, sem dúvida nenhuma, o Macron é um dos grandes perdedores desse dia. Inclusive, os próprios agricultores franceses já estão dizendo isso, já estão dizendo, e aí, cadê o nosso líder que ia barrar e prometer e que não ia deixar nada acontecer? Obviamente, o acordo gerando muita insatisfação, não só na França, na Irlanda, por exemplo, os agricultores anunciaram hoje que vão continuar a protestar contra o acordo, mesmo depois dele ter sido hoje concluído. Vale lembrar, na União Europeia, claro, existe uma enorme preocupação em relação à importação de produtos agrícolas brasileiros, mas, claro, você tem do outro lado aqueles que estão sorrindo de orelha a orelha, que, claro, são os exportadores, principalmente da Alemanha, os exportadores até mesmo da França, do setor de máquinas, equipamentos, tecnologia, os exportadores de vinho, que, claro, agora vão competir no mercado brasileiro de igual para igual com o vinho chileno e o vinho argentino, ou seja, esse vinho francês, o vinho espanhol, o vinho português, o vinho italiano, também vai entrar com alguma facilidade maior. Enfim, é um acordo que mexe com muitos interesses, não é por acaso que levou 25 anos. Eu insisto, naquele dia lá em 1999, no Rio de Janeiro, Jacques Chirac já morreu, ele que tinha feito o anúncio. Vários dos embaixadores que começaram a negociar aquele acordo ou morreram ou estão aposentados hoje. Uma geração inteira de negociadores passou por esse texto e hoje ele finalmente é colocado para aprovação. Vamos a mais um intervalo para quem está conosco na TV? E já voltamos. Ô Josias, eu gostei dessa parte aí do Jamil, do vinho, né? Muito boa. Estou esperando. O Josias gosta Já de estou um vinho aderindo também. a esse acordo. Eu estou sabendo, inclusive. E eu lá na Europa vou aderir também, porque a cachaça eventualmente vai chegar um pouco mais barata, né, Josias? Mas você, quando vem para o verdade. Brasil, você leva cachaça na mala? Eu não posso contar aqui, assim, abertamente, não, por favor. Poxa, uma cachaçinha não tem problema nenhum levar na mala, Jamil. Que isso? Como não? Como não? Ó, Certamente, nunca falta. Pode comprar no free shop. é verdade. Não, agora, além da cachaça, eu vou levar queijo de Minas, patrimônio da humanidade, né? É verdade. Nossa, eu já tive. Os franceses que se cuidem. Os franceses que se cuidem. Não, o Jamil já tinha a encomenda dos filhos que, quando ele vinha ao Brasil, ele tinha que levar chocolate brasileiro. Exatamente. Indo para a Pra Suíça. Suíça. Agora, No mínimo requeijão, o pessoal pede requeijão, pão de Agora tem o queijo, requeijão. tudo isso tem que ir. É isso. Isso aí. Paçoquinha também, aqui a Nath está Também. falando que paçoquinha é um sucesso. Ô Jamil, um beijo, querido. Obrigada pela sua participação aqui.
Bom dia para vocês, boa sexta de calor aí no Brasil. E eu prometo que semana que vem a gente volta com o cenário natalino e depois eu mando a conta do Nossa. médico, o Josias. Não, manda pro homem. Boa! Vamos fazer um cenário lá natalino, adorei. Fica tão bonita a cidade de Nova York no Natal. Impressionante a decoração, é lindíssimo. Um beijo, bom trabalho, Tchau, tchau. Jamil. Seguimos aqui no nosso All News, por todos os lugares, e a gente vai receber ela sempre às sextas-feiras. Ela vem toda charmosa, cheia de opinião. Estamos já com todo mundo aqui para receber ela, a Madeleine Laxco, nossa colunista de sexta-feira. Olha que linda. Ai, olha que demais, os meninos estão de rosa e ela tá de azul. Boa tarde, Madá. Boa tarde, a gente aqui desafiando tudo, quebrando tudo com essas cores trocadas. Boa tarde, Fabíola, Josias, Thales, todo mundo que está vendo a gente aqui no All News. A gente estava ouvindo aí o Jamil falar sobre esse acordo. O presidente Lula animadíssimo com esse acordo, né? Inclusive o governo brasileiro no comunicado, acordo do Mercosul e da União Europeia, o governo brasileiro indicou que se trata do maior acordo comercial já concluído pelo Mercosul e uma das maiores áreas de livre comércio bilaterais do mundo. É tudo isso mesmo, Josias? Ou é uma propaganda a mais aí que o governo Lula está fazendo? Como é que você avalia esse acordo que é a nossa manchete principal neste momento? Ainda não é tudo isso, né, Fabíola? É apenas um acordo assinado que depende de muitos estágios, muitos complementos, que esse vir a ser não é algo simples, né? Agora, é muito curioso que, subitamente, quase todos tenham passado a falar a mesma língua nessa Babel em que havia se convertido a negociação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, né? E o protagonista dessa concórdia toda, por ironia, é um personagem que está ausente das articulações. O protagonista disso tudo é o Donald Trump. O protecionismo embutido lá no slogan America First estreitou a inimizade que estava envenenando a formação desse mercado, que é um mercado portentoso, ou potencialmente portentoso, 700 milhões de pessoas. A França, a Itália e a Polônia estão torcendo o nariz, alegam que não se deve fechar assim, negócio assim com os sul-americanos na base do vai ou racha, né? Mas a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, ela desembarcou na cúpula do Mercosul, em Montevideo, com a disposição de formalizar o bloco, mesmo que rachado, né? E além do receio da Europa em relação a esse efeito o Trump está prometendo fechar o mercado americano, a Úrsula e os seus aliados na Europa estão apavorados com a perspectiva de uma hegemonia da China na América do Sul. Então, houve esse avanço no entendimento. Isto é, evidentemente, uma vitória para o Lula, que estava defendendo o fechamento desse acordo. O slogan do Lula, o slogan predileto dele, o Brasil voltou, foi momentaneamente desenferrujado, né? O contraste, de fato, é eloquente. Se a gente comparar, o Bolsonaro tinha fechado um acordo ali em 2019, um acordo mais michuruca do que esse, mas era um acordo Mercosul-União Europeia. Só que ele, depois de fechar o acordo, ele estragou aquilo que poderia vir a ser um feito do governo dele, quando deu de ombros para as queimadas na Amazônia. Então, o Bolsonaro soprou as brasas da crise ambiental, uma crise que os agricultores europeus, sobretudo os franceses, usaram para torpedear esse acordo que aproxima o agronegócio brasileiro das geladeiras da Europa, né? E agora, como nos explicou bem, Fabíola, há pouco, o Jamil, os negócios não vão explodir instantaneamente porque está sendo fechado um acordo em Montevideo. Como foi bem explicado por ele, há muitas outras fases, intrincadas fases, que precisam ser vencidas, mas a gente pode, pelo menos, festejar o fato de que o Brasil parou de fazer gol contra, né? Parou de fazer gol contra, tinha entendido outra coisa. Ô, Thales, tua expectativa aí, o que deve mudar, né? Isso vai fazer com que o Brasil fique mais próspero? Isso é uma boa notícia para empresas brasileiras
Isso não é uma boa notícia para empresas brasileiras, para o consumidor brasileiro? O que isso significa? É uma boa notícia, ponto. Mas não é à toa que demorou 25 anos e que ainda vai demorar um bom tempo até ser de fato implementado. Por quê? Porque as coisas mudam. Então, houve um tempo atrás que, no governo Fernando Henrique, por exemplo, que os tucanos eram meio contra o Mercosul. O Zé Serra dizia que o Mercosul favorecia demais a Argentina e era ruim para o Brasil, por exemplo. Dizia isso abertamente. Ele era ministro do Planejamento. Depois virou ministro da Saúde. Então, era uma situação, aliás, José Serra não, José Serra foi ministro da Saúde. Então, era uma situação que era contrária. Depois virou a favor. O governo dos Estados Unidos queria fazer a ALCA no Brasil. Com o Brasil, não, queria que o Brasil aderisse à ALCA junto com o restante dos países da América Latina. O Fernando Henrique barrou isso. Barrou junto com as esquerdas brasileiras. Não era bom, naquele momento, ter um acordo com os Estados Unidos de livre comércio. Depois se pensou que talvez fosse o contrário. Hoje, o Trump não quer nenhum multilateralismo. Os Estados Unidos, naquela época, queriam. O Trump não quer. Para o Trump, hoje, a visão é que para os americanos é ruim ter acordos com os países, acordo de livre comércio com os países, porque prejudica os empregos nos Estados Unidos. Então, isso vai mudando a cada hora de um jeito. A gente não sabe exatamente. Durou 25 anos. Nos próximos anos, como será? Vai ser bom para a gente mesmo? Não vai ser bom? Mudou o vento? Vai ser ótimo para a Europa? E não vai ser bom mais depois? Não se sabe. Então, é muito complicado e não é à toa que durou 25 anos para se começar a fechar o acordo. Nós estamos começando a fechar o acordo. A França está dizendo que vai tentar barrar. Por exemplo, eles têm um argumento que é o seguinte: a Úrsula ela tinha a autoridade para fechar um acordo comercial, mas não um acordo político. A França está dizendo que esse acordo tem características políticas e vai argumentar isso. Se tiver características políticas, a Úrsula não tinha autoridade para fechar esse acordo. Vai ter toda uma discussão aí pela frente, tanto lá na Europa como aqui no Mercosul, com alguns países. Eu não sei como é que o Milei vai se portar nisso daí. Por enquanto, o Milei está parecendo meio a contra-gosto, aceitando. A cena entre eles que é curiosa, se puder colocar de novo aí para Madá comentar o mal-estar ali do Lula, a hora que o Milei chega, ele dá um abraço ali, mas com o Lula ele não conversa. E assim vai ficar, né, Madá? Não tem como eles serem os melhores amigos e nem amigos, né? Eu acho que as pessoas superestimam isso, sabia? Eu tô achando tão quinta série esse tipo de observação. Eles não são para casar, não é um casalzinho. É um presidente de um canto, outro do outro, que são rivais no campo ideológico, mas fazem os acordos e respeitam a relação histórica entre os dois países. É uma coisa que a internet gosta, né? De tratar a política que nem se fosse essa chinelagem, porque aí a pessoa se sente entendendo pra caramba de política sem ter esforço nenhum. A lei que pega mesmo no Brasil é do mínimo esforço, né? Então, a pessoa quer fingir que entende de política, não entende nada, não vai estudar, não quer ter trabalho nenhum, aí pega um vídeo desse e fica comentando. Eu posso fazer isso também, eu acho divertido, mas assim, quinta série, né? Não precisa. Mas o que você achou do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, aí, Madá? Eu acho, Fabiola, que assim, do ponto de vista comercial, ele vai ter um impacto, parece que de 7 bilhões no curto prazo, não é lá grande coisa, mas sob o ponto de vista geopolítico, eu acho crucial para o Brasil. Acho crucial, acho que foi um momento muito feliz, porque é um governo em que a gente está se aproximando demais de ditaduras, saindo do bloco democrático. A gente está
tolhindo direitos de minorias a rodo aqui. Nem as cotas eleitorais mais estão valendo. A cota eleitoral é aquela coisa, não pode, é proibido dançar agarrado, mas se quiser pode, né? Porque tem a cota, mas se não cumprir também beleza. A gente está tendo mulheres tiradas do espaço público, a primeira redução de mulheres na Suprema Corte, e o Brasil tem um posicionamento internacional escandaloso de, por exemplo, não condenar o que o Irã faz com as mulheres. Por quê? Porque está se aproximando de um bloco muito ditatorial, que é o BRICS. É Irã, é a China, é a Rússia, e tentando fazer uma moeda comum ali para que ditadores se safem de sanções internacionais. O BRICS está num grau que o Talibã pediu para entrar no BRICS. A gente se enfiou nisso. Neste momento, toda e qualquer aproximação com um bloco democrático grande, amplo e diverso como a União Europeia é uma ótima notícia para nós. Se vai andar, se não vai andar, se um vai aprovar, se o outro vai bloquear, se o Macron está triste, pouco importa. Esta sinalização de abertura a negociações com países democráticos e tendo a América Latina em bloco, eu considero uma notícia excelente, sob o ponto de vista da democracia. Não sei nem se vai frutificar tanto comercialmente, mas sob o ponto de vista da democracia, é muito bom para um país que está se encaminhando tanto para o eixo ditatorial, que já se colocou predisposto a ver ali quais são as suas prioridades com o Road and Belt da China, que é a tal da nova Rota da Seda, e que é uma coisa que não envolve só comércio, envolve questões culturais, educacionais. É um país muito problemático no que tange a direitos humanos. Vide os problemas que nós estamos tendo já com negócios que vêm de lá para cá, importando essa cultura. O Brasil nem é um campeão internacional de direitos humanos, mas a gente está num patamar em que pelo menos isso é um conceito, que vale para todos os seres humanos. Você não tem campos de trabalhos forçados como existem para as minorias uigures na China. Isso não é uma coisa que se pensa aqui. Mas a partir do momento em que você normaliza, retroage muito fácil. Tudo que é avanço de direito, a gente dá por conquistado, né? A gente pensa que só vai daqui adiante. Não, eu garanti isso e vai adiante. Mas direito, você piscou, ele retrocede. Então, eu considero muito, muito bom que se tenha fechado esse acordo, sim. E é justamente a reportagem, o Jamil, lá nos detalhes